Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao último vídeo do volume 7. Vamos hoje trabalhar com o tema do conhecimento religioso e conhecimento científico. Eu sou o Gabriel e esse é mais um vídeo do Escola Online. Pessoal, antes de começarmos, porém, a resolução e todo o comentário a respeito do texto, eu queria agradecer vocês pela companhia até aqui, pedir para que vocês nos sigam nesses canais e também possam continuar a estudar com a gente no Pré-PISME, nas questões ali do Enem e em novos projetos que podem vir a surgir. Bora lá então? Galerinha, bora! Atividade 1. Conhecimento científico e conhecimento religioso. Está pedindo ali para vocês lerem os textos abaixo e escreverem um parágrafo com as suas palavras comentando a relação entre ciência e religião. De todo modo, é indiscutível que a gente vive numa sociedade em que existem várias e várias formas de conhecimento. Vários tipos de conhecimento são passados para nós a todo momento. Conhecimentos práticos, conhecimentos proposicionais. Nós temos ali todo um discurso religioso, um discurso filosófico, um discurso científico. E no meio disso tudo estamos nós, tentando aprender, tentando às vezes fazer o nosso melhor e tentar entender a realidade em que a gente vive. Cada um de nós tem um conjunto de ideias, um conjunto de crenças religiosas, filosóficas ou o que seja. O meu propósito aqui, de maneira alguma, vai ser tentar diminuir o conhecimento científico, o conhecimento religioso. Entretanto, o que está se pedindo aí, é uma relação entre os dois. Ao longo da minha sugestão, das minhas provocações, vocês vão ver ali um pouco do que a gente pode falar sobre ciência e religião. Mas antes, vamos dar uma olhadinha aqui nos textos. Vamos lá. Texto 1. O Papa Francisco, por exemplo, adotou o isolamento social e, em seus discursos, demonstrou estar em sintonia com as orientações dos especialistas e entidades de saúde. As fundamentações científicas orientaram o pontífice, o Papa, a adotar uma postura inédita, a suspensão das atividades religiosas, inclusive aquelas relacionadas à Semana Santa, essenciais à tradição católica. Então fica a pergunta, por que então o Papa Francisco interrompeu atividades religiosas? Bom, segundo diz o texto, ele estava lá seguindo as orientações de especialistas em medicina, nessas ciências médicas e biológicas, para evitar um mal maior, que seria a multiplicação da doença, da Covid. Parece que esse texto foi publicado ali no dia 18 de abril desse ano. Continuando, vamos ver o texto 2. Só para adiantar, pessoal, é um texto do Martim Lutero, como vocês estão lendo aqui embaixo. Carta, se alguém pode fugir de uma praga mortal. Vamos ler. Pedirei a Deus para misericordiosamente proteger-nos. Então farei vapor, ajudará a purificar o ar, a administrar remédios e a tomá-los. Certo? Evitarei lugares e pessoas onde a minha presença não é necessária para não ficar contaminado, porventura, infligir e poluir outros, e, portanto, causar a morte como resultado da minha negligência. Se Deus quiser me levar, Ele certamente me levará, e eu terei feito o que Ele esperava de mim, e, portanto, não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros. Se meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente conforme declarado acima. Veja que essa é uma fé que
teme a Deus, porque não é ousada nem insensata e não tenta a Deus. Certo? Então aqui a gente vê Martinho Lutero, e para quem não se lembra, Martinho Lutero foi um dos principais teóricos da Reforma Protestante, né? Um movimento ali de reinterpretação dos evangelhos, reinterpretação ali de várias verdades teológicas, né? Ele é uma figura importante dentro do protestantismo e no mundo cristão como um todo. De todo modo, cara de 500 anos atrás, você vê o texto dele, o que ele está dizendo? Eu vou pedir para Deus para nos proteger diante dessa doença, dessa praga. E aí eu vou fazer o quê? Farei vapor para purificar o ar e administrar remédios e tomá-los. E aí o que eu vou fazer? Evitar lugares onde a minha presença não seja necessária para não me contaminar, né? E também não contaminar os outros, causando a morte como resultado da desatenção, da negligência dele. Né? Ele entrega a vida dele a Deus, diz, ó, se Deus quiser me levar, ele vai me levar, sacou? Entretanto, eu não vou me sentir responsável pela minha própria morte, pela morte dos outros. Então ele meio que dá a entender que ele entrega a vida dele a Deus, mas ao mesmo tempo ele entende a necessidade de se isolar, de não contaminar os outros. Provavelmente, essas orientações que ele escreveu na carta têm a ver com orientações que ele recebeu de autoridades da época a respeito de como não passar adiante uma determinada doença. Né? E ele está dizendo, ó, essa minha postura é uma postura que eu estou tranquilo. Por quê? Porque é uma fé que teme a Deus, porque não é ousada nem insensata e não tenta a Deus. Então, como quem diz, ao fazer isso, ao me afastar para não contaminar mais, para não causar a morte dos outros, eu não estou sendo uma pessoa oposta aos meus pensamentos religiosos. Eu ainda temo a Deus. Eu ainda confio na decisão de Deus, de me levar ou de não me levar. Eu ainda vou continuar orando, mas eu vou ouvir aqui as orientações desses cientistas, médicos ou o que seja. Ok? Então, pessoal, quando a gente observa esses dois textos, a gente repara ali que duas autoridades importantes, uma católica atual e outra lá do passado, no protestantismo, ambas se apresentaram ali recipientes, né, com boa vontade para receber orientações científicas. Isso tem a ver com uma postura possível entre cristãos de entender que mesmo que Deus, o Deus cristão, tenha criado o mundo, existem leis naturais, existem maneiras que a natureza se organiza e interage, e que o ser humano pode entender essas regras da natureza. Entendendo as regras da natureza, você pode viver uma vida melhor. Aparentemente, o Papa Francisco demonstrou essa visão, e o Lutero também, 500 anos atrás, demonstrou a mesma visão. E aí fica a questão, né, pessoal? Qual que é a relação entre ciência e religião? Bom, pessoal, é um texto seu, mas ficam as perguntas. O conhecimento religioso e o conhecimento científico são conhecimentos contraditórios, na sua visão? Sim? Não? Mas e quando há algum tipo de contradição entre as duas? Seja porque algum representante, um padre, um pastor, enfim, alguma figura falou alguma coisa contraditória com a ciência, ou ao contrário, quando um cientista falou alguma coisa contraditória ao que está no seu conhecimento religioso. E aí, qual seria a tua posição? Qual que você acha que deve ser a posição a se ouvir, se a matéria é uma matéria relativa à natureza, a uma doença, por exemplo? Né? Então, primeiro eu responderia isso. Também, vale a pena dizer o seguinte, pessoal. A base do conhecimento religioso envolve a tradição, né? Envolve a revelação. Essa revelação pode vir num livro ou de uma autoridade religiosa. Vale
tanto para a religião cristã, quanto vale para alguma outra religião. Agora, já as bases da ciência, elas envolvem uma rede de indivíduos que, diante da natureza, elaboram um conhecimento que é baseado em observações, experimentos e reflexão racional. Um tipo de conhecimento, o científico, que é mais aberto à revisão e à reelaboração. Resultado: existem conhecimentos dentro da religião, conhecimentos dentro da ciência, que podem não se contradizer. E quando é assim, fica mais tranquilo. Não é verdade? Quando uma trata a respeito de algo que a outra não trata, as coisas ficam mais suaves. Mas quando a coisa começa a entrar em conflito, a entrar em contradição, aí o bicho pode pegar mais. Nesse sentido, fica essa situação. Se o conhecimento científico está lá baseado em observações, experimentos, reflexão racional, e o conhecimento religioso já tem como base uma revelação, um determinado livro ou uma autoridade, qual seria o caminho que você escolheria, ou melhor, dentre esses dois caminhos, né, qual que seria aquele que você confiaria mais numa situação feito essa, de decisão numa pandemia? Né? O que a gente pode dizer, né, é que, de todo modo, as bases do conhecimento religioso e do conhecimento científico são bases diferentes. Ambas estão tentando responder sobre a natureza, mas a maneira com que eles, né, chegam à resposta, cientistas e religiosos, são maneiras levemente diferentes. Não é verdade? Além disso, você poderia virar e dizer o seguinte: mas ambas possuem autoridades. Tem autoridade científica, tem autoridade religiosa. Ambos têm templo, né? Um templo seria, por exemplo, a igreja e o outro seria a universidade. De fato existem autoridades científicas e autoridades religiosas. Templos de conhecimento religioso, templos de conhecimento científico. Entretanto, o maior valor que se tem dentro da ciência seria a busca pela verdade, entretanto, partindo do ponto que a verdade é uma construção. Tipo assim, uma pesquisa que saia hoje e que tenha um método bem aplicado, que seja bem organizadinha, ela pode, por exemplo, mudar toda a verdade, toda a forma com que as informações nos são passadas. Né? Então existe todo esse quê da atualização da ciência diante de novas evidências, diante de novos argumentos. Resultado, pessoal: ambos, conhecimento científico e conhecimento religioso, são bastante diferentes nesse sentido. Né? A busca pela verdade no conhecimento científico é algo de maior valor e é algo que envolve uma atualização possível. Né? E a autoridade científica, ela pode ser substituída. Por exemplo, se comprovarem que o fulano de tal cientista diz está errado, né, ele vai perder aquela posição de poder. Ou se, por exemplo, renovar-se que aquele cara estava certo, show de bola. Se alguém apresenta um novo argumento, pode ser que esse sujeito alcance mais poder, mais autoridade. Mas você entende o que eu quero dizer? Considerando que a verdade é uma construção que pode acontecer um dia, no outro dia, um passo de cada vez, a gente não pode falar que os dois conhecimentos eles são idênticos no seu processo. Enquanto em um caso, o conhecimento religioso é mais uma revelação do que propriamente uma construção baseada em observações e tal, né? Aí a gente já pode ver essa diferença bem clara entre esses. De todo modo, o que está te pedindo ali é isso. Um parágrafo comentando relação entre ciência e religião. Você pode discutir baseado nessas coisas históricas, mencionando a questão da pandemia, ou numa análise geral mesmo do que é o conhecimento religioso
e o conhecimento científico. Joinha? Como é um parágrafo só, eu posso até ter exagerado na análise, aí você me desculpa. Mas a ideia era te dar mais subsídio, mais ideias para o que apresentar nesse seu parágrafo, nessa sua resposta. Tá bem? Se eu pequei foi pelo excesso, como diria. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Espero poder te ver num novo projeto, numa nova ideia, para a gente ir juntinho até o final mais uma vez. Grande abraço a todos e a todas e até mais.